Graça e paz, povo de Deus, meu amigo, minha amiga, que tudo esteja bem com vocês. Vídeo de hoje falando sobre línguas estranhas. Não vou abrir a Bíblia, não vou citar versículos bíblicos, eu quero falar sobre esse assunto. Línguas estranhas. Essas línguas aí do movimento pentecostal, movimento neopentecostal, pessoas avivadas, aquilo mesmo que aconteceu na Rua Azusa, nos Estados Unidos, em 1906, que nunca havia acontecido, pessoas falando numa língua que ninguém entendia, ninguém nunca entendeu, e que ali houve a manifestação do poder do Senhor Jesus, o poder do nosso Senhor Deus também. Pois quero falar sobre línguas estranhas, mas para falar sobre isso eu quero falar sobre outras coisas. Quando um pregador começa a pregar heresias, apostasias, a Bíblia totalmente deturpada, ele está falando nessas línguas. Quando uma pessoa começa a rodopiar com golpes de karatê, e ela está falando nessas línguas. Quando uma pessoa está pulando, está correndo, está gritando, essa pessoa está falando nessas línguas. Quando a pessoa faz tudo aquilo que todo mundo sabe que não provém de Deus, quando essas pessoas estão fazendo tudo isso, estão falando nessas línguas. E agora? E agora? Como é que nós podemos conectar línguas estranhas, né, que muitas pessoas falam, você está blasfemando contra o Espírito Santo porque isso é dom de Deus. Mas como é que eu consigo conectar a língua estranha no momento em que a pessoa está fazendo algo totalmente estranho, fogo estranho? Como é que eu vou poder agora conectar essa língua que todo mundo chama de língua estranha, línguas dos anjos, línguas de fogo, né? Algo que é entre Deus e a pessoa está falando em mistério. Como é que eu consigo conectar esse algo se a pessoa está fazendo algo herético? Se a pessoa está ali, você vê que a pessoa está na carne. Todo mundo, qualquer um nota que a pessoa ali, ela está simulando. Ela está ali como se atuando, como se fosse um ator, um artista, fazendo aquilo tudo para chamar a atenção, para mostrar que é espiritual. Como é que eu, homem de Deus, estudioso da palavra, que estuda um pouco, eu estou falando de você, não estou falando de mim, Ulisses, eu estou falando de você. Como é que você, homem ou mulher de Deus, que estuda a palavra de Deus, que sabe que tudo tem que ser feito com ordem e decência, como é que eu vou conectar essa coisa de língua, dessa língua que ninguém entende, que não tem intérprete, que não serve para absolutamente nada? Como é que eu vou conectar no mesmo momento em que a pessoa está fazendo algo abominável, algo herético, algo anormal, algo que não deveria estar sendo feito dentro da igreja, na frente do corpo de Cristo, né? Não dá, meu irmão, minha irmã. Para falar sobre línguas estranhas, é melhor a gente falar sobre o que acontece quando as pessoas estão falando essas línguas estranhas, que geralmente são coisas que você olha e fala assim, isso não é de Deus. Não, isso não é de Deus. Aí vem uns e fala assim, não, só o homem espiritual é que discerne as coisas espirituais. Gente, não estamos falando disso. Quando Paulo fala que o homem espiritual discerne as coisas espirituais, ele não está falando sobre isso. Ele está falando mesmo sobre isso que eu estou falando agora. Precisamos discernir no espírito que isso não provém de Deus. Não adianta, meu irmão, minha irmã, me mostre, prove que isso serve para alguma coisa. Não serve para nada. Não serve para nada. Sinto muito se você fala nessa língua, se você, num momento de emoção muito grande, que o nome disso é histeria, pode tacar pedra à vontade. Estou acostumado a receber pedrada, principalmente quando eu falo sobre essas línguas estranhas, tá? Saiba de uma coisa, em Atos 2, quando fala assim, e viu-se repartido sobre a cabeça de todos eles línguas de fogo, a tradução do grego é pequenas labaredas de fogo. Viu-se, se viu, foram vistas.
não foram ouvidas, foram vistas pequenas labaredas de fogo sobre a cabeça de todos aqueles que estavam naquele lugar, aproximadamente 120 pessoas. Meu irmão, minha irmã, peço a Deus que você tenha discernimento sobre esse vídeo que eu acabei de fazer. Peça a Deus para que você tenha o entendimento sobre para que serve isso. Se Paulo fala que se não tiver intérprete, ó, caladinho, não tem intérprete, caladinho, calado, não saia nenhuma palavra da sua boca. Se não tiver intérprete, para nada serve. E Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que esteve aqui, fez coisas que serviam. Nosso Deus não é um Deus inútil. Nosso Deus não é um Deus que derrama algo sobre alguém e que ninguém sabe. Para que serve aquilo? Para nada. Isso não provém de Deus. Tá? Se aquilo que está sendo feito não serve para absolutamente nada, não provém de Deus. Tá? Se a pessoa fala numa outra língua, porque uma outra pessoa de uma outra nação, de uma outra língua, precisa receber a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, isso é dom de línguas. As pessoas, os missionários que vão para a África, que lá tem centenas de dialetos, e as pessoas vão para lá e falam instantaneamente no dialeto africano, ou aprendem com uma facilidade enorme, e em uma semana, em 2 semanas já estão falando um dialeto que demoraria meses para aprender. Isso é dom de línguas. Línguas estranhas, em grego, a perfeita tradução é línguas estrangeiras, ou línguas de outras nações, ou línguas de outros povos. E não isso, esse labassúbia de cantarébia, anamacombe chubinaias que falam por aí. Eu poderia ficar aqui, eu poderia gravar esse vídeo todo de 8 minutos só falando em que você não seria edificado em absolutamente nada. Seja edificado por essa palavra. Falei no seu idioma e você entendeu todas as palavras. Seja edificado por essa palavra na sua língua, que eu acabei de presentear você sobre isso. Peça a Deus entendimento, peça a Deus discernimento no Espírito sobre esse vídeo todo. E procure ver se realmente isso que eu estou falando não é verdade. Quando as pessoas estão fazendo todo tipo de fogo estranho, estão falando nessa anamacombe chubinaias que falam por aí. Seja edificado, que Deus te abençoe, que esse vídeo tenha sido de bênção para a tua vida, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Graça e paz.